Olá, meu pessoal querido. Muitos têm me perguntado: e aí, como é que vocês estão? Como é que estão passando? Como é que está o seu filho? Ele entendeu o que se passou? E ele está ótimo, sempre feliz, sempre alegre. A criança de 3 anos pode não entender, mas aceita com muita facilidade. Dá show de bola em qualquer adulto. Como disse Jesus, para herdar o reino de Deus é preciso ser como as crianças. E é assim. Né? Tudo que aconteceu não foi por acaso, tudo é predeterminado até mesmo antes de nascermos, quer você queira ou não, por apego a crenças religiosas, mas a vida é isso, né? São desafios, são empreitadas. Nós nascemos para ajudar as outras pessoas a evoluírem, a sermos de transição através do amor, ajudar os nossos familiares em primeiro lugar. Então foi uma gratificante experiência de amor. Deus é que sabe, Deus é que está no comando, não nos cabe ficar apegados, querendo entender o que a inteligência humana não consegue entender. Tá tudo certo, não se trata de punição, de castigo. O que tem que acontecer, vai acontecer. Às vezes os planos mudam no meio do caminho, e não é por falta de oração, muito pelo contrário. É que as pessoas acham que quando acontece a morte, não houve amor suficiente, não houve oração suficiente, não é nada disso. Tem muito que aprender ainda sobre Deus, sobre o amor, sobre a vida. Porque a morte não é o fim, é o começo. É a volta para o mundo espiritual de uma vida eterna espiritual. E tudo é predeterminado. Mesmo que haja o nosso livre-arbítrio, mesmo que Deus, na sua providência divina, também mude os planos, existe a predeterminação também. A nossa filha, né, através do pré-natal espiritual, eu soube que ela foi nossa filha várias outras vidas, minha e do meu marido. E o pré-natal espiritual é o nome que eu dou para a terapia de captação psíquica voltada para a gestante, que mesmo que a mãe tenha perdido um filho, ela também pode fazer a qualquer momento da vida dela uma terapia de captação psíquica e saber do seu próprio filho. Às vezes eu leio as pessoas buscando por psicografia para o filhinho, para o anjinho que faleceu, ainda durante a gravidez, teve um aborto espontâneo, ou depois do parto, a criança veio a falecer pouco tempo depois. E, nossa, gente, psicografia é tão assim, digamos, andar de carroça. Hoje você pode andar de Mercedes, pegar um avião, né? Hoje a gente tem a terapia psíquica e espiritual, você nem precisa acessar as vidas passadas por você mesmo e saber de coisas que é inconsciente para você, naquele momento que você passou a situação, você não soube o que realmente houve por trás dos bastidores. Além da terapia de vidas passadas, existe a terapia de captação psíquica e você pode fazer e saber muito sobre o seu filho, sobre a sua filhinha, o seu anjinho, por que que desencarnou, por que que passou por aquilo. Você pode conversar com o seu anjo da guarda e ele te passar todas as informações através de nós, terapeuta sensitiva dupla, que faz a terapia de captação psíquica em seu favor. Tudo é gravado em áudio e a gente te passa na íntegra toda a gravação da investigação, da harmonização, de tudo, das mensagens do mentor espiritual, ou também chamado de anjo da guarda, para o seu esclarecimento. Você vai ver que muito da sua dor pode ser curado ou até removido por completo, simplesmente pelo conhecimento. Afinal, Jesus diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Temos que saber a verdade. A verdade está a nosso dispor. Quer você queira ou não, saber agora ou depois que morrer, ou nas vidas seguintes.
Muitas vezes eu leio mães, né, que até ficaram grávidas novamente e sentem uma dor tremenda por ter perdido aquele filho, ainda pegado aquela perda, perda entre aspas, porque ganhou para Deus, né? Deus pegou de volta, pediu de volta, porque nós não temos posse de nada, a gente está aqui só para ajudar uns aos outros, dando à luz, gestando, seja como for. Estamos aqui para isso, para servir, que seja feita a vontade de Deus, não é assim que Jesus ensinou na oração do Pai Nosso? Que seja feita a vontade de Deus, assim na terra como no céu. Então por que está sofrendo ainda depois de tanto tempo? É natural a dor, o sofrimento, a tristeza, é natural, mas se isso continua por muito tempo, mesmo depois de já tendo ficado grávida de novo, tendo outro filho, muitas vezes esse filho é até a própria encarnação do mesmo espírito e a mãe continua ainda sofrendo, precisa de terapia espiritual. Precisa saber os porquês. Ah, mas se souber, tem gente que fala, mas você vai buscar informação, sempre vai ter perguntas, mas por quê? Não, não é bem assim não. Existem respostas para perguntas e até perguntas para respostas que você nem seria capaz de fazer e que já são suficientes. Você sai da dor, sai do sofrimento, do apego que leva à depressão, que leva à destruição, que leva a doenças mentais, desarmonias nos relacionamentos. Isso é muito triste. Eu tenho uma pessoa muito próxima que ela se casou, ela é bem mais velha do que eu, e logo ela ficou grávida e teve aborto espontâneo. Aí ela passou um tempo, ela ficou grávida de novo, outro aborto espontâneo. Muitas mulheres, principalmente as brasileiras, né, por ter aquele jeito mais drama de ser, né, os latinos são muito assim, né, desistiria, já afirmaria, não nasci para ser mãe não, já tive 2 abortos espontâneos, não posso mais continuar tentando. Aí passou um tempo, essa mesma pessoa ficou grávida de novo e teve outro aborto. E isso mexeu muito com ela. Ela se revolucionou, renasceu. Foi uma grande terapia. Ela deu passagem para 3. Pode ter sido 3 espíritos distintos ou não, pode ser o mesmo, não sei. E aí ela tentou a 4ª gravidez e nasceu uma linda filha. E aí ela tentou depois de um tempo uma 5ª gravidez e nasceu um lindo menino. E eles hoje são adultos, eu conheço eles, são da família. E durante a gravidez eu conheci muitas outras famílias, né, pela internet, participando de fóruns, de grupos de discussão. E agora que eu expus o meu caso particular publicamente, eu tenho conhecido muito mais. Cada história é uma bênção muito grande, o compartilhar entre nós é muito fortalecedor. Eu tenho escutado e lido muitas histórias incríveis. E muitas mulheres às vezes têm um filho, uma primeira gravidez, um filho saudável e tudo mais, aí uma 2ª gravidez não consegue. E acontecer a mesma situação e há uma perda, ou de aborto espontâneo, ou de natimorto, ou de morte prematura. Diferente quando tem um parto e depois morre depois de pouco tempo. E aí tenta ficar grávida de novo, novamente, outra morte prematura, mas não pode desistir. Tem que ser firme, tem que ser persistente. Deus é que sabe. Deus é que está no comando, Deus é que sabe o que é melhor para nós, isso é verdade. Não é clichê, não é filosofia, não é poema, não é poesia, palavras bonitas não é filosofia, não é tese, é vida. E mais do que as pessoas imaginam, mortes prematuras acontecem muito na vida das pessoas. Só que não é muito falado, é resguardado, porque é dolorido falar, muitas pessoas não estão preparadas para isso. Se a gente fizer uma estatística entre as mulheres que tiveram mortes prematuras, né, na gravidez, e perguntássemos quantas de vocês se sente feliz em falar do seu anjinho, muitas vão falar que não gostam de falar do assunto.
Bom responder que não gosta, porque não processou ainda bem, não tem informação suficiente ainda para lidar. Porque quem processa bem, fala sem sofrimento. Fica forte, se fortalece e começa a falar sem sofrimento, ajudando outras pessoas a se edificar também, a se reerguer. Interessante isso, né? Sempre isso. O autoconhecimento nos traz luz, nos traz força, crescimento contínuo da fé, maior capacidade de amar, de entender, de compreender, de perdoar, de respeitar. Não tem que ter medo do autoconhecimento. Quando a gente fala dessas coisas, a primeira escudo que já levantam é da religião. Ah, mas é sua crença religiosa. Não é crença religiosa, não é tese. A gente está vivendo o que é realidade, que muitas milhares de mulheres no mundo já passaram e muitas outras irão passar pela mesma situação. Outro escudo que já levantam assim para se defender é o de que, não acredito nesse negócio de vidas passadas, não, nossa, medo de falar daquilo. Que isso, terapia? Que isso que você está falando? Que horrível, né? Tudo é um medo, né? Preconceito, julgamento de coisas que desconhecem, não conhecem, ao invés de procurar saber, simplesmente prefere se afastar, recuar do que fazer uso daquilo em próprio benefício. Mas estamos aí para aqueles que já estão abertos e preparados para se cuidar. E foi graças à terapia de captação psíquica, podendo conversar com meu anjo da guarda semanalmente, fazendo o pré-natal espiritual pela nossa filha, é que eu estou bem hoje, 3 semanas depois do nascimento dela e o falecimento dela prematuro depois de 2 dias de vida. É isso, é a vida. Tudo que acontece é para o nosso próprio bem, para a nossa própria evolução. Tudo que acontece é o melhor para nós. Muita coisa eu soube da minha filha, porque a gente fez a investigação, recebemos as palavras do anjo da guarda, muita coisa só foi possível entender depois do falecimento, porque a gente tende a interpretar de acordo com o que a gente sonha, com o que a gente quer, e às vezes as coisas não são assim, não vão ser assim. Isso não quer dizer que vai ser ruim, que vai ser o pior, porque a tendência das pessoas é sempre imaginar que a morte é o pior, né? Que a morte é a pior coisa que poderia acontecer, e isso não é amor, né? Esse entendimento, né? Mas aceitar a vontade de Deus é amor, é desapego. Oi, filho. Mamãe. Oi? Like something. Like what? Cookie? Cookie? Yeah. So soon. No. So soon. No. See, I make my video now. No. Why? I want you to give me the cookie. Passar por uma situação assim delicada é uma ótima oportunidade de transformação. E isso, essas empreitadas, a gente aceita antes de nascer, viu? Não é uma surpresa que é jogada nas nossas costas, sem que se saiba, sem que nós mesmos saibamos que a gente dá conta daquela cruz. Tudo a gente já aceitou antes, bem antes da gente nascer. E é isso, por esse vídeo vou deixando aqui meu abraço, meu carinho. Vamos seguindo com mais novos vídeos. Obrigada por nos acompanhar, se inscreva, deixe seu comentário e seu like aqui no nosso canal. Um beijo, até breve.